A Univale cedia no dia 24 de outubro o segundo simpósio de Direito Ambiental do Vale do Itajaí. Com temáticas atuais, o evento busca apresentar a importância do direito no cenário do meio ambiente. Este ano, o tema principal é o licenciamento ambiental. Durante o evento, também haverá o lançamento do livro Responsabilidade Civil das Instituições Financeiras pelo Dano Ambiental. E esse livro é de autoria dos professores Luiz Gustavo dos Santos e Maria Cláudia Antunes de Souza, que são os nossos convidados do programa de hoje. Viva Voz já está no ar pela rádio também e pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Lisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, @VivaVozUnivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Pois é, então os nossos convidados hoje são os dois professores, Luiz Gustavo dos Santos e a professora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, os dois participando diretamente aí da organização do simpósio e autores do livro Responsabilidade Civil das Instituições Financeiras pelo Dano Ambiental. Já agradecemos muito a participação de vocês. E para a gente começar essa conversa, né? Esse é o segundo ano que esse simpósio acontece e o direito ambiental é um assunto cada vez mais pertinente em diferentes esferas, né? Enfim, de uma maneira geral, né? Qual a importância, né, da prática do direito na conservação ambiental, enfim, em tudo que se refere às questões ambientais, professora? Bem, boa tarde, ouvinte da Rádio Univale. O direito ambiental ele tem uma participação muito importante na nossa regulação. Ele é constituído de princípios, né, de normas jurídicas voltadas justamente para a proteção do meio ambiente e provoca uma reflexão, um repensar também de toda essa estrutura que hoje está exposta e que, de certa forma, em alguns momentos não condiz mais com a nossa realidade, né? Então, o direito ambiental ele vem provocando essa reflexão. O direito, de forma geral, ele é um direito mais reducionista, mecanicista, tanto quanto rígido, né? E o direito ambiental, até pelo objeto que nós analisamos, né, que é o meio ambiente, ele provoca essa reflexão, esse olhar, né, sistêmico para o ambiente. Professor Luiz, o simpósio, como a gente já falou no início, ele trabalha com temáticas atuais, já é o segundo ano que está acontecendo, mas eu queria saber um pouquinho, assim, se vocês teriam como dar um exemplo para a gente dessa atuação aqui no Vale do Itajaí, aqui na nossa região. Com certeza. Na verdade, tanto os professores da área jurídica e que tratam especificamente do direito ambiental, como também colegas do CTT-MAR, que desenvolvem uma série de projetos, de ações voltadas ao meio ambiente, atuam diretamente, muitas vezes em parceria, no que diz respeito à questão ambiental, inclusive no que diz respeito à educação ambiental, né, com trabalhos bastante destacados na sociedade e especialmente na cidade de Itajaí. Tá certo. Agora, falar de licenciamento ambiental sempre parece algo muito complexo, né? Porque sempre envolve interesses diversos, de grupos muito diferentes, né? E um dos temas, o tema principal, aliás, né, do simpósio é exatamente o licenciamento ambiental, né? Enfim, de que forma lidar com esse instrumento, né? Para que haja a tão necessária justiça almejada, enfim, e sem se deixar levar, né, por tantos interesses que normalmente estão em jogo quando são questões ambientais que estão ali. Exatamente. O licenciamento como um instrumento, né, inclusive está previsto na nossa Política Nacional do Meio Ambiente, lá no nosso artigo 9º, ele está no momento assim, de muita discussão, essa temática, até porque nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso há 13 anos, né? Então, para nós verificarmos a discussão desse tema, porque ele está há 13 anos tramitando, e durante esses 13 anos tem 22 projetos substitutivos, né? Ou seja, que vem cada comissão da Câmara que analisa, cada órgão que analisa propõe mudanças, e essa mudança ela fica anexada a esse projeto inicial, que é de 2004, né?
Então, é muita discussão, porque há muitos interesses, né, do agronegócio, interesse da empresa, interesse também dos ambientalistas, né, que cada um pretende, nessa discussão, no análise, defender os seus interesses, né? Mas o que nós verificamos, e no evento a oportunidade de discussão, é o amadurecimento desse tema e o amadurecimento dessas, digamos assim, contradições que estão ocorrendo dos interesses, né? Então, é importante a discussão, né? As comissões vêm discutindo muito isso no Congresso e, claro, sempre fica uma insegurança também, porque, em alguns pontos, eles estão avançando em prol, realmente, do meio ambiente e em prol de um desenvolvimento sustentável, e, em outros, nós verificamos, assim, como cientistas e pesquisadores, um certo tendência, né, a um desenvolvimento meramente econômico, né? Uhum. Então, a simplificação das licenças, redução de prazo, renovação pela internet da licença de operação. Então, são temas que talvez, num país desenvolvido, que já tenha amadurecido o suficiente para uma proteção ambiental, funcione muito bem. Uhum. Mas, no Brasil, nas condições que nós estamos digamos assim, ainda não amadurecemos o suficiente, causa essa insegurança. Outro ponto que eu não sei se exatamente dentro do direito está correto eu associar, mas é a questão das compensações, das medidas compensatórias que muitas vezes envolvem os licenciamentos, né, professora? E até que ponto a gente pode medir, né, essas compensações? Isso é uma questão que está sendo debatida também? Seriam as condicionantes, né? Então, também no tema tem digamos assim, relação com a temática, porque a partir do momento que você concede uma licença, nessa licença normalmente ficam as condicionantes, né? Ou seja, é feito um estudo do impacto ambiental daquela atividade numa determinada área e o que seria necessário para amenizar esse impacto. Então, são vinculados nas condicionantes, né? Para nós termos uma ideia na construção da usina de Belo Monte, né, que foi um caso emblemático sobre a questão que nós estamos discutindo. Foram condicionadas 23 condicionantes na época, mas muitas ainda não foram cumpridas totalmente, né? Então, as falhas do processo e também, às vezes, alguns interesses, né, econômicos, que às vezes dificultam esse análise e o cumprimento de uma forma adequada. Luiz, e quais seriam, então, as normas que norteiam as bases legais do licenciamento ambiental, né, para essa preservação do meio ambiente? Hoje, me parece que a própria a lei já mencionada pela Maria Cláudia, Lei de Proteção do Meio Ambiente, né? Mas a regulação específica, já mencionada, inclusive, pela professora, aparece por forma não de lei, né, Cláudia? Apenas por resolução, né? E o que acaba enfraquecendo, né, a possibilidade de fiscalização e de atuação, né, dos órgãos públicos em relação a esse desempenho, desenvolvimento desse processo tão importante, né? A finalidade ou a finalização das obras, dos projetos que dependem, né, desse licenciamento ambiental. Até eu vou só complementando, que nós temos uma resolução que trata do licenciamento e digamos, a Constituição, no artigo 225, fala em forma de lei, né? E a forma de lei, ela não veio até o momento, porque foi só através de atos administrativos e de resolução. E isso causa um conflito na prática, porque no artigo 23, nós tratamos da competência administrativa, isso na Constituição. E lá tem a competência comum, que é a União, Estado e município, tá? Então, quando nós vamos falar de licenciamento, em alguns casos, há conflito dessa competência, e por mais que nós temos a Lei Complementar 140, que veio em 2011, para regular e amenizar esses conflitos, eles ainda permanecem, né, em alguns casos. Então, digamos assim, a lei, ela vem para uniformizar, de certa forma, também essa é uma das finalidades, porque hoje, na prática,
cada estado, às vezes, tem uma regulamentação diferenciada. É até uma forma, às vezes, digamos assim, de facilitar a concessão de uma licença para que atrair aquele empreendimento para o seu estado. Né? Então, Certo. na prática, às vezes acontece isso. Então, quando cada estado tem a sua regulação, isso, de certa forma, traz um prejuízo, em alguns casos, ao meio ambiente. Então, a partir do momento que nós vamos ter uma lei federal que trata do licenciamento, também é um ponto positivo, porque isso pode uniformizar os procedimentos nos estados. Né? Então, esse seria um dos pontos positivos e a necessidade, realmente, de nós termos essa lei de licenciamento. É importante destacar também que essa temática principal ela acaba não fugindo, né, do objeto da obra que será lançada naquele dia. Né? Fala-se em responsabilidade civil das instituições financeiras pelo dano ambiental e um dos requisitos para a concessão desse financiamento é justamente que haja, né, esse licenciamento ambiental. Né? E aí, posteriormente, caso ocorra um eventual dano, essas instituições financeiras poderiam vir a ser responsabilizadas pela falta de fiscalização. Então, os assuntos eles acabam conversando diretamente. Tá certo. Falando sobre o livro, então, né, eu acho que seria um bom momento para a gente conhecer um pouquinho mais, né, do conteúdo dessa obra de vocês. Como é que vocês poderiam apresentar para nós aqui o conteúdo do livro, então, Responsabilidade Civil das Instituições Financeiras pelo Dano Ambiental, que estará sendo lançado, então, dentro do simpósio? Esse conteúdo, na verdade, ele nasceu há muitos anos atrás, porque a professora Maria Cláudia ainda era a professora responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da Univale e eu, um pretenso aluno dela no mestrado. E como sou professor, na verdade, de Direito Civil, e não queria fugir da temática civilista no meu trabalho, ela me deu essa sugestão que foi acatada logo de início. Sabia que queria falar de responsabilidade civil ambiental, mas não o viés exato. E então logo entrei no mestrado, já tive como orientadora, foi o tema da minha dissertação. Acho que foi com a professora Maria Cláudia que eu efetivamente aprendi a fazer pesquisa científica, né? Por isso que dividimos a autoria da obra, né? Sem o orientador, a obra, obviamente, ela não existiria. E a temática ela divide-se, né, por uma historicidade do direito ambiental, da legislação ambiental, da responsabilidade civil como um todo e, finalmente, da responsabilidade civil das instituições financeiras por danos ambientais. Bacana, né? Depois a gente quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho, mais detalhes, mas temos que chamar o intervalo, não é, Nicole? É isso aí, pessoal. Não saiam daí. Logo, logo já voltamos com o Viva Voz. Isso aí, já voltamos com o Viva Voz. Hoje no programa nós estamos falando sobre o segundo simpósio de Direito Ambiental, que acontece aqui na Univale no dia 24. E os nossos convidados de hoje, então, são os professores Luiz Gustavo dos Santos e a professora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, professores do curso de Direito. Bom, só para a gente complementar, antes de ir para o intervalo, a gente estava falando sobre o livro que vai ser apresentado no simpósio. A gente queria entender melhor, então, como é que aconteceu toda essa produção, quanto tempo que levou, né? Como é que foi tudo isso? A produção do livro, a finalização dele foi bastante simples. Houve o convite da editora e de imediato se interessaram pelo assunto. A parte mais difícil foi, de fato, a concepção dele, a escrita, né, com muitas idas e vindas e chamadas de atenção e alguns puxões de orelha, né, mas no sentido de evoluir, né? Uma maior dificuldade na parte inicial, né, talvez pela falta de experiência, né, numa redação mais rebuscada, exigida pelo curso de mestrado, né, mas imagino que depois do primeiro capítulo a coisa começou a fluir um pouco mais naturalmente. Não sei para a professora Maria Cláudia como foi orientar, né? Não, mas o professor Luiz Gustavo, ele sempre foi muito disciplinado e determinado. Então, o tema também ele é empolgante, é um tema recente, assim, essa discussão, né? E ele, a partir do momento que construímos o projeto da pesquisa, ele foi desenvolvendo e saiu muito bem, tanto é que
a obra está aí para o leitor, né, e à disposição. Agora, professores, incluir instituições financeiras aí na questão ambiental não deve ser muito fácil. Como é que você envolveu esses atores na sua pesquisa? Na verdade, houve essa sugestão e depois, então, uma pesquisa específica, né, a respeito dessa responsabilidade. E aí o que se verificou é que há uma diferenciação entre empréstimo e financiamento, né? Quando o sujeito toma um empréstimo da instituição financeira, não há vinculação dessa instituição na utilização desse capital, diferentemente de quando faz-se um financiamento, né? A instituição ela deve cobrar uma série de documentações, inclusive aquela que envolve o licenciamento ambiental, e é ainda responsável também pela fiscalização dessas obras, né? E na hipótese da ocorrência de um dano, há a possibilidade sim de se chamar essa instituição financeira para que ela responda também por esses danos ambientais, né? Aplicando-se uma teoria, há divergência em relação à aplicação dela, mas a teoria chamada teoria do risco integral, em que não há como ela se excluir dessa responsabilidade, né? Então, além da própria empresa ou do próprio financiado causador do dano, também a possibilidade de que se haja civilmente em face dessas instituições. Então, na verdade, ela tem que ter, né, um cuidado especial no momento da concessão do financiamento, né? Não ficar tudo sob responsabilidade do Estado, né? Também o particular se responsabilizar pelo meio ambiente, afinal de contas, ele serve a todos. Muito bacana. E existem ações nesse sentido ou é algo que passa despercebido, professora? Existe, né? Sim, então. Na própria obra nós trazemos uma série de jurisprudências, né, de decisões dos tribunais superiores condenando as instituições financeiras em situações como essas, tá? Então, sim, bacana. Há uma aplicabilidade prática. Nós sabemos, obviamente, que, como de início, já comentado inclusive por você, há uma série de interesses, né? Faz-se, obviamente, uma análise econômica do direito, né? Teme-se até uma falta de injeção de capital por conta dessa eventual responsabilidade das instituições financeiras, mas se percebe que tem se encarado com certa seriedade, sim, essa temática. Professores, voltando agora um pouco para o simpósio, durante o evento vão acontecer 2 painéis, né? A gente queria entender um pouquinho melhor dos 2, então. Um deles vai ser com a professora Maria Cláudia, juntamente com mais 2 professores, né? Que é o professor Dr. Charles Alexandre de Souza Armada e também o professor Dr. Ricardo Stanziola. Como é que vai funcionar, então, primeiramente, esse painel? A ideia, a proposta é tratar do tema licenciamento ambiental e essas inovações, né, que estão aí prestes para acontecer, com os 3 professores, né? Então, inicialmente, um vai fazer a parte já conceitual, o que está hoje em vigor, e aí os mais 2 professores vão estar trabalhando com as inovações, o projeto de lei, as consequências, né, dessa aprovação, da forma que está na última versão desse projeto, né, porque ainda não está finalizado, né? Tem o parecer do Ministério Público Federal, tem o parecer do IBAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, mas ainda é um tema que está sendo muito discutido, justamente pelos interesses que envolvem, né? Professor Luiz, daí o seu vai ser o mesmo tema, aliás, do livro que vocês vão lançar, né? É isso mesmo, né? O evento, na verdade, ele terá 3 momentos, né? Um momento inicial, onde vamos convidar as autoridades para a composição da mesa, para que nós façamos a apresentação do livro com a leitura do seu prefácio, né? No segundo momento, então, esse painel em que eu falo, né, com os espectadores a respeito da obra, né? Mas numa fala explicativa do conteúdo, uma palestra realmente sobre o tema, né? Não muito longa, 30, 40 minutos, e aí então, num terceiro momento, o painel já mencionado pela professora Maria Cláudia a respeito do licenciamento ambiental. As inscrições para o simpósio continuam abertas? Estão abertas, ainda tem algumas vagas para os que estão interessados. Quem pode ou deve participar desse simpósio, professora? Todos os acadêmicos, né, de direito e também da pós-graduação, professores, né? E da comunidade em geral que tiver interesse pelo tema, são bem-vindos. O simpósio, na verdade, ele ocorre agora pela segunda vez, né? O primeiro evento foi no ano passado.
É uma cultura que nós tentamos agora instituir também na graduação. O mestrado ele já tem essa cultura ambientalista e nós estamos tentando fazer com que ela venha também para a graduação. E já percebemos nesse ano um aumento significativo no número de inscrições. Temos certeza que o evento será um sucesso e queremos perpetuá-lo, né, ano a ano na Univale. Professores, a respeito de situações que envolvem agora um pouco a nossa região, né? Nós tivemos um caso esse ano, no comecinho do ano ali em maio, em que a Justiça de Santa Catarina proibiu a construção de um prédio luxuoso da Porsche dentro de uma zona de proteção ambiental, aqui em Itajaí, no Morro Cortado. Essa medida ela visa a preservação ambiental. Mas se tratando agora da questão do lado financeiro, né? Já que a construção envolveria um grande investimento. Quem que são os principais prejudicados, né? Como é que funciona toda essa determinação da Justiça para embargar ou até mesmo impedir que uma construção seja realizada? Nicole, é um tema muito complexo, né? Como você bem disse, envolve vários interesses. Então, nesses casos, é necessário ter um olhar muito mais amplo, né, para a situação, não só pensando digamos, no empreendimento como um ganho financeiro, né? Mas também também só pela questão digamos, da interferência numa área natural. Então, é algo que realmente tem que ser analisado com muita calma, com muita cautela, né? Eu acho que nesse primeiro momento o judiciário ele fez isso, na partir do momento para analisar. E aí, mais uma vez, o instrumento do licenciamento, né? Ou seja, através da licença de estudo de impacto ambiental, analisar a área, né? Ver se tem conformidade com o plano diretor, o zoneamento, para verificar se é possível ou não realmente efetivar, né? Agora, é muito interessante e eu chamo a atenção porque no licenciamento nós temos 3 fases, né? Tem a licença prévia, que é justamente quando nós apresentamos, ou o empreendedor apresenta ao órgão licenciador o projeto, né? Ou seja, no local ainda não se fez nada, simplesmente está na parte do projeto, do planejamento do empreendimento. Esse momento, ele é muito importante para que o órgão ambiental analise e solicite a documentação que achar necessária, né? O que nós verificamos na prática é que muitas vezes a licença ambiental, a licença prévia, ela não é tão observada nesse sentido, com esse critério, e depois numa licença de instalação é que começam a aparecer, às vezes, justamente esses percalços, né? Então, é necessário a licença prévia ter muito esse critério, essa análise da documentação, porque o dano ambiental, uma vez instalada a obra, ele também já está instalado, né? E dentro do direito ambiental, nós trabalhamos muito com a prevenção. Então, não é possível, né, e não é admissível que depois de estar instalado, nós verificamos, mas aqui ocorreu isso. Sim. Então, vamos embargar ou então vamos demolir, como já teve em vários casos, demolição. Só que o meio ambiente já foi atingido, já foi danificado. Sim. Então, o critério do análise na licença prévia ela é de suma importância. E dentro dessa discussão agora do novo projeto também, porque uma das propostas em um dos projetos era unificar as licenças, ou seja, de 3 passarem para uma só, né? Então, foi muito discutido isso, inclusive o próprio IBAMA, né, no sentido de ter certos critérios. Então, mais uma vez eu friso, o Brasil ele ainda não amadureceu o suficiente para determinados instrumentos serem tão simplificados, então, né? Você prefere não unificar a sua posição? É que assim, o que teria que ser visto, né, e analisado? Eu entendo que a licença prévia ela tem que ser muito mais rigorosa. Entendi. Né? Porque ainda não inicia a obra, não inicia o empreendimento. Então, nesse momento, é necessário, sim, ter. Então, mas é moroso, nós precisamos já instalar. Não, mas tem que ter calma. Né? Vamos analisar de uma forma criteriosa e depois, sim, sendo aprovado o estudo de impacto ambiental sendo favorável, né, e outros laudos técnicos, se for necessário, aí sim depois damos continuidade na obra. Mas nós temos inúmeros casos pelo Brasil, inclusive a usina de Belo Monte, que surgiu justamente isso, né? Foi até discutido da paralisação, demolição do que já estava, mas imagina, um grande empreendimento
que paralisar, o dano ali já está instalado. São né? danos não só ambientais, né? E é muito Mas- difícil falar de um caso específico como esse sem ter acesso, né, à documentação, ao processo, né? Agora, a fala da professora Maria Cláudia ela é importante, e aí não me refiro a esse caso específico, mas a todos os construtores, incorporadores, de modo geral, né, para que tomem o cuidado com relação ao lançamento das obras. Né? Muitas vezes o lançamento, o material gráfico, ele todo é publicizado sem que esses estudos tenham sido feitos. Só com base na licença E aí, prévia, por num exemplo. determinado momento, acabam se encontrando numa situação né, como essa de impedimento, né, ao prosseguimento da obra e uma perda econômica bastante significativa. Bom, a gente precisa encerrar. Agradecemos muito a participação dos professores, então, que estão aqui com a gente. Professor Luiz Gustavo dos Santos, professora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza. E fica, então, o convite para o segundo simpósio de Direito Ambiental do Vale do Itajaí, no dia 24 de outubro. As inscrições podem ser feitas como, professora? Através do site da Univale, né? www.univale.br/eventos. Né? Então, está disponível para as inscrições e aguardamos os nossos participantes. Também agradecemos a oportunidade de ter vindo aqui para divulgar o evento. Né? E fica o convite aí para conhecer tanto a obra quanto o simpósio e participar. Obrigada, gente. Fechamos aqui, Nicole? Isso aí, fechamos. Obrigado, professores. Obrigado a vocês. E muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz hoje e até o próximo programa.